Boa tarde a todos. É uma surpresa e um prazer esse convite, nessa tribulação que a gente anda no dia a dia e todas as atividades, inclusive mudando de endereço aqui em Porto Alegre, não por causa da inundação, mas então eu estou em obras, pedreiro, pintor, essas coisas. Aí de uma hora para outra chega essa conversa agradável que me remete a uma época muito boa da minha vida. E eu pensei muito o que eu ia apresentar para vocês em meia hora, para depois a gente detalhar algumas possíveis perguntas. E eu fiz uma coisa que eu não sei se vocês vão gostar. Eu vou colocar uma pequena parte. Como é que eu cheguei na situação de estudar energia? Que eu acho que é sui generis, como é que essa coisa toda aconteceu. Fazendo esse histórico aqui, que na minha apresentação cabe só alguns minutos sobre esse histórico, me caiu, assim, veio a seguinte pergunta para mim mesmo, né? Como é que isso aconteceu? Então, é uma coisa meia particular, mas para alunos e para pessoas que estão hoje nesse meio de energia, eu acho que vale a pena, porque quando eu disser como é que aconteceu, vocês vão começar também a entender como é que o professor Howard Thomas Odum trabalhava, pensava, e o que nesse conhecimento que eu tive com ele, eu comecei a pensar das coisas que ele buscava intensamente, tanto que no meio lá ocorria assim um tipo de mito que o professor Odum nunca tirava férias, nunca descansava. Alguns até me avisavam, cuidado que esse cara trabalha demais, não vai ter sábado, nem domingo, nem feriado. Então, tudo isso eu vou pôr nessa minha apresentação, na primeira parte, e a gente concentra mais na outra metade, através de perguntas de vocês, que aí eu fico mais tranquilo, porque essa primeira parte eu acho que vocês vão... já no título, eu quis enfocar esse meu olhar, apesar de eu ter uma crítica muito grande à economia, eu, eu resolvi pegar esse termo, porque se a gente olhar no fundo, o professor Odum sempre quis trazer tudo junto numa discussão mesmo que seja energética, que seja ecológica, tipo, sempre levando para as ações públicas de chegar numa economia de um ponto de vista novo na época, e aí nós estamos falando de 1960 e poucos, 1970, 71, e se nós prestarmos atenção, todos os textos, todos do professor Odum, têm essa tentativa da economia, tanto que muitas pessoas, quando fazem a história da economia ecológica, da economia ambiental, sempre chegam lá, mesmo que não escrevam, chegam lá no início, sempre aparece o nome Odum. Então, eu aproveitei essa, essa minha visão particular e coloquei o nome de economia do todo, porque o grande segredo, um dos grandes segredos do professor Howard Thomas Odum era a questão do todo. Eu vou no desenvolver aqui dos slides, vocês vão até saber alguns detalhes assim de certas discussões que não estão escritos em nenhum lugar, nem nada. Pode baixar a segundo slide. Essa árvore genealógica está no livro Maximum Power, onde no tronco tem toda a família ali, do avô, do pai, tanto do professor Eugene Odum como do Howard Odum, os cientistas mais de perto que ajudaram a fazer esse imenso grupo lá no início. E do lado aqui tem o que eles chamavam de folhas, e só tem eu ali de brasileiro, então não é aquele início ali da apresentação, realmente o primeiro brasileiro assim, que chegou lá e se apresentou, e eu vou contar a história para vocês como é que foi. Eu fico muito contente com essa árvore, eu tenho até
um quadro no meu escritório, lá na Casa Nova, que tem isso aí. Todo mundo entra e diz assim, ah, que árvore bonita. Acho até que é uma árvore, assim, com detalhe científico. Não, isso aqui é a história de um pensamento, assim, que revolucionaria se tivesse dado tudo como o professor Odum pensava, mas o mundo não é assim, né? E ainda tivemos a morte prematura, eu diria assim, do professor Howard Odum. Então, esse diagrama aqui, essa ave me significa muito para mim e para o início da ciência, né, da energia. Pode passar o outro. Professor Howard Odum, no escritório do Center for Wetlands, na correria de sempre, escrevendo livro, atendendo aluno, fazendo a parte burocrática, cobrando da secretária Johnny, que era uma pessoa excepcional, me ajudou em tudo. Eu até chamava ela de segunda mãe. Ela era uma pessoa assim muito dedicada também, vivia na volta. Isso aí, professor, não largava aqueles trabalho complicado para ela passar para a editora e tinha que corrigir e aqueles termos diferentes. E a Johnny foi aprendendo e já dava dica para os alunos. E aí tu entrava lá e dizia, Johnny, eu preciso daquele trabalho que fulano de tal fez sobre a Bahia, lá no Texas, ela está aqui. Ó. Bah. Então, essa secretaria aí funcionava, né? O professor Odum trabalhava entre o Center for Wetlands e o prédio da engenharia ambiental, onde ele tinha mais um escritório mais fechado, assim. Aqui todo mundo entrava, aluno, todo mundo, um ambiente muito bom. Pode passar o próximo. Aqui começa uma parte da história que eu gostaria que vocês entendessem mais adiante, eu explico um pouquinho. O professor Eudino Odum, que era irmão e tinha 10 anos mais. E é tido como, e eu acredito, apesar das influências europeias e tudo, e para mim é o pai da ecologia. O professor Eudino Odum é uma pessoa assim que eu até me emociono em falar, porque é um cara que inventava assim e entregava para um grupo. Inventava para ti, para ti, para ti. Ninguém tinha falado de, por exemplo, landscape ecology. Então ele, faz esse caminho, publica aqui, eu te ajudo, esse sujeito. Eu devo também muito ao professor Eudino Odum. E eu consegui uma coisa com ele que pouca gente consegue, né? O dia que eu cheguei no Instituto de Ecologia, o professor Eudino Odum estava se aposentando. Eu digo, eu não acredito, né? Que eu cheguei no dia da aposentadoria, mas na verdade ele estava se aposentando da parte de dar aulas, a parte acadêmica de dar aula, né? E aí eu vi que no centro do Instituto de Ecologia tem um jardim lindo, e ele, quarta-feira, ficava lá, pensando, assim, coisa e tal, meditando, tipo 4:30 da tarde. Aí um dia eu disse, professor, você se incomoda da gente bater um papo? Então, todas as quartas-feiras, eu conversava com o professor Eudino Odum com perguntas, e até vocês vão ver no meio do banco ali, entre eu e ele, tem um gravador. Eu pedi licença, então aquelas coisas que ele escrevia no livro, ou que eu lia em outros lugares, a gente conversava 1h e 15, assim era o tempo que a gente tinha. Mais adiante eu falo, mas o professor Eudino Odum teve uma influência muito grande no professor Howard. Vocês imaginem, 10 anos de diferença. Quando o professor Eudino Odum, com 18, começou a estudar biologia, o Howard tinha 8 anos, né? Então, é uma influência muito grande que mais adiante eu vou pontuar de novo. Apesar de ser moço ali, sou eu mesmo, viu? Pode passar? Para vocês terem uma ideia, o que eram os primeiros modelos, como é que se fazia os primeiros modelos, aqui é lá na sala do professor Howard Odum, como é que se fazia a parte, aumentar a produtividade, aumentar o número de herbívoros, ver o que acontece nos carnívoros. Então, era botõezinhos, assim, que nem rádio, tipo, eu não sei se chegaram a conhecer os computadores analógicos. Eu fiz um dos últimos cursos de computação analógica na Louisiana State,
onde eu fiz o meu mestrado. Então, tu vai aumentando o sol e vê o que que acontece nesse sistema todo. Aí tu olha, vai ter um dia que vai ter tanta poluição, mais os vulcões, e vai diminuir 60% o sol. Então, tu vai ali no ponteirinho ali do sol e começa a diminuir e vê o que que acontece. Então, isso aqui, para quem trabalha hoje no meio digital, quem trabalha hoje com inteligência artificial, é para saber como é que os primeiros modelos dos oduns funcionavam. E ficou isso aí uma semana, todo mundo tirando foto para guardar na memória. Pode passar para o... Aqui eu queria falar para vocês entenderem a minha situação. Eu fiz oceanologia na FURC, entrei na primeira turma, diga-se de passagem, chamava-se Oceanologia, e foi a primeira turma de graduação do Brasil. Não existia em nenhum lugar um curso de graduação em oceanografia. E era oceanologia porque tinha origem numa escola francesa e russa. E existe uma imensa diferença entre oceanologia e oceanografia. Terminado o curso de oceanologia, eu me flagrei que eu não sabia nada de gente. E aí entrei na Unicinos, na primeira turma de um curso de ecologia humana também. E nesse curso de especialização, 360 horas, eu tive a chance, eu tenho mania de chegar cedo, né? Então chegava cedo, saía de Rio Grande, são 330 quilômetros, chegava em Porto Alegre, pegava outro ônibus e ia aqui para São Leopoldo, onde é a Unicinos. E eu cheguei cedo e tinha um professor americano chamado Herman Daly. E eu comecei a conversar com ele. E nós tivemos, assim, uma conversa muito boa, porque eu sonhava com a oceanografia, eu vivia a oceanografia. E o professor Herman Daly, numa dessas, me perguntou se eu não tinha vontade de ir para os Estados Unidos estudar. E quando ele disse, tem vontade, eu já tinha um currículo, assim, em inglês, né? E quando ele voltou, ele levou o meu currículo para Louisiana State University, em Baton Rouge. Eu pedi uma bolsa para a CAPES, naquele tempo podia sugerir várias instituições, mas eu sugeri só a Louisiana State e ganhei uma bolsa um ano depois. Eu fui um ano sem bolsa e um ano depois eu ganhei uma bolsa. E chegando lá na Louisiana, o professor Herman Daly tinha me feito uma surpresa. Eu fui apresentado para um orientador chamado John Day, que mais adiante, se a gente pular lá para adiante, quando o professor Odum já estava de cama, já nos últimos dias, eu descobri que o professor John Day tinha sido um dos melhores, se não o melhor aluno do professor Howard Odum. Então, quando eu fui para o meu mestrado, eu fui para as mãos do John Day. E eu fiz um mestrado, eu cheguei com uma proposta para estudar aqui a Lagoa dos Patos e tudo, e o John Day disse assim, tu tens uma chance aqui boa, vou te dar 15 minutos para te escolher. E eu sou libriano, eu não escolho nada na hora, né? E o John Day disse assim, nós vamos fazer aqui o primeiro estudo de nursery grounds, né, de berçários, aqui no delta do Mississippi, e te dou 15 minutos para te decidir, porque na rua aí tem uma fila de gente querendo trabalhar. Ele disse, mas eu ia estudar o Rio Grande do Sul, não sei o quê. Tá, aceito. Ele disse, a tua parte é a parte de Bentos. Eu disse, puta, Bentos, eu sei tudo de Bentos lá, da oceanologia, mas vamos lá. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu vivi 2 anos e meio no delta do Mississippi, e assim, ó, me pegou aquele que eu tinha de oceanologia, me virou de cabeça para baixo, e eu vivi 2 anos no campo, medindo. E com o tempo eu descobri que o professor John Day foi a primeira pessoa que fez o ciclo do carbono dos banhados. E ele era muito conhecido por esse trabalho de ciclo de carbono, e era uma pessoa assim fora do sistema, e também trabalhava muito, publicava muito. Na minha defesa de mestrado, ele me maltratou muito. Eu nunca tenho dor de cabeça, saí assim com uma dor de cabeça e arrebentar. E a secretária lá, que também era muito minha amiga, olhou para ele e disse assim, John Day, o que tu fez com Filomena, que está morrendo de dor de cabeça? Voltei para o Brasil, porque na bolsa, né, constava que eu ganhava a bolsa e tinha que ficar 2 vezes mais trabalhando aqui no Brasil. Fui chefe do departamento de oceanografia.
e consegui de novo uma bolsa da CAPES. Botei 5 instituições, para vocês verem como é. Eu não vou dizer que é destino, nem sorte, nem nada. Eu botei 5 instituições que eu queria fazer doutorado. A minha preferência era em Louisville, Kentucky, que tinha o único curso de doutorado do mundo em sistemas. Que eu vim com esse vírus do John Day, né? Sistemas. Mas fui aceito na Universidade da Geórgia antes e estava terminando a data da bolsa aqui, então eu vou para a Geórgia. Eu entrei na Geórgia e disse, olha, eu vou ficar um semestre, depois eu vou para Louisville, Kentucky. E o professor Eugene Odum era o diretor da universidade lá na Geórgia e disse para mim assim, tu pretende ir mesmo para Louisville, Kentucky? Eu digo, é um departamento de sistemas, tem 30 disciplinas, sistema hospitalar, sistema econômico, sistema rural, sistema ecológico, sistema... Aí ele olhou para mim e disse assim, tu gosta de corrida de cavalo? Eu digo, não. Tu gostas de poluição por carvão mineral? Eu digo, não. É melhor tu não ir para Louisville, Kentucky. Aí eu disse, mas tem um departamento de sistemas. Passaram 3 meses e veio a notícia. Teve uma mudança de reitor e o reitor que entrou era reducionista e a primeira coisa que ele fez, ele terminou com o departamento de sistemas. Aí eu fui lá, professor Odum, eu vou ficar aqui na Geórgia. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu te disse, lembra? Não contente com isso, eu expliquei que eu queria estudar a Lagoa dos Patos como um sistema e fazer uma análise disso. E ele disse assim, isso é assunto para o meu irmão. Ligou ao vivo na minha frente, Howard, eu tenho um aluno aqui para ti, mas nós vamos dividir ele. Ele vai ser da Universidade da Geórgia e vai aí e vamos fazer esse jogo. Então eu dirigia 19 horas de games de Athens, na Geórgia, o maior centro de ecologia do planeta, na época, com o professor Eugene Odum encabeçando, e ia para a Universidade da Flórida, ficava um tempo lá, e voltava, e assim eu fiz o sanduíche, e fiz esse trabalho da Lagoa dos Patos, onde eu analiso energeticamente as forças que reinam, e toda essa coisa da época da energia, que quase ninguém trabalhava ainda. Porque quando eu fui falar com o professor Howard Odum, ele me chamou na casa dele e disse assim, eu estou desenvolvendo uma teoria e agora eu preciso de gente para comprovar essa teoria. Estás afim? Aí ele me explicou, assim, tem qualidade, as pessoas não pensam na qualidade, é só quantidade. Eu digo, então tá. Aí ele olhou para mim e disse assim, típico do Howard Odum, né? Então é o seguinte, tu vai na biblioteca e vê quanto de água tem nos oceanos. E eu fiquei pensando, meu Deus. Aí peguei, quem na época melhor calculava o volume dos oceanos eram os russos. Então peguei tudo que é livro, fiz assim. Aí ele começou a partir dali me ensinar a questão da energia e transformidade, que era para fazer a comprovação. Então meu doutorado, ele foi uma das comprovações do funcionamento dessa ideia de energia. E isso aqui é o tempo que eu fiquei saindo da FURG, que eu era um professor de ecologia marinha, Unicinos, ecologia humana, Herman Daly, um economista que eu nem sabia, o Herman Daly, o presidente Jimmy Carter chamava ele para ele falar sobre essa questão do país, dos Estados Unidos, ter que começar a pensar numa economia mais ecológica, mais humana. Depois fui para Baton Rouge, conhecer o John Day e me meter nos banhados e no rio Mississippi, que é uma loucura, uma loucura. O meu mestrado lá foi assim, o estado da Louisiana está afundando na beira. Então a água do mar entra. E daqui, o rio Mississippi drena 2/3 dos Estados Unidos, vem com tudo que é tipo de poluição nuclear. A maior refinaria do mundo era lá, em Baton Rouge. E como é que esses organismos bentônicos, que não podem se mexer muito, como é que eles funcionavam, se eles iam para água salgada ou se eles iam para água... Então foi uma época muito boa para mim. Além de que foi muito rápido, então eu tive que realmente aproveitar. Pode ir para o próximo slide. Então chegamos à teoria energética, que o professor Howard Odum trouxe de uma
série de ideias e pessoas. Eu diria para vocês que está escrito ali Lotka, que eu já tentei ler várias vezes, e é muito denso e complicado, mas o professor Howard Odum digeriu isso aí, assim, totalmente. Ele chegava a citar tabelas, ele dizia a página que estava. Então, Lotka foi, eu diria, o eixo de uma nova árvore de pensamentos, né? Ele teve como energia, como fonte de energia, se a gente fosse fazer um modelo, obviamente o pai, que eu tenho vários livros do pai dele, grande sociólogo, defensor dos índios, dos negros, chamado Howard Washington Odum. E os dois veneravam o pai. E principalmente o professor Eudino Odum tinha um peso maior da parte social, que o professor Howard Odum mais adiante começou a incrementar. Então está ali o pai deles, Howard Odum, está ali também o Eudino Odum, que me disse, o meu irmão me enchia, né? Imagina, 10 anos de diferença. Tem o Hutchinson, que foi o orientador do professor Howard Odum, que na limnologia tinha determinado uma série de coisas básicas, e a limnologia também nasceu com a ajuda do professor George Hutchinson. E nas conversas particulares, eu vi que o professor Howard Odum gostava muito do Pinkerton, que faleceu muito cedo. Tanto que ele cita muito um trabalho dele com o Pinkerton, sobre tempo, sobre o vetor do tempo, sobre, né, baseado também muito no que o Lotka tinha escrito. Para vocês, eu mostro esses diagramas, esses dois desenhos aqui do professor Howard Odum, de 1953 a 56. Aí ele começava a delinear os modelos, depois ele foi modificando. Mas se vocês olharem nos livros do professor Eudino Odum, vocês vão ver muito parecidos esses modelos aí, essas figuras de herbívoros, de onde entra a energia, e está ali escrito luz, tudo isso. Tem, então, uma mistura aí, o professor Eudino Odum já trabalhando. No início, os dois trabalhavam muito juntos, tem vários trabalhos dos dois juntos, e mais adiante eles meio que se desentenderam cientificamente. E como eu vivia da cidade de Athens, na Geórgia, para Gainesville, eu comecei a fazer uma coisa que meio sem querer, e depois eu vi, né? Eles não se falavam. Então, quando eu ia em Gainesville, eu dizia, professor Howard, o Eudino Odum lhe mandou um abraço. E aí o Howard depois, manda também um abraço. Aí eu dizia, olha, o professor Eudino disse para te aparecer lá, para um dia fazer. Aí, então disse para ele aparecer. Então eu comecei a fazer uma tentativa de unir os dois, que depois publicaram juntos de novo. Mas a discussão entre eles era que o Eudino Odum achava que era down para top, né? Dos pequenos. Então tem que estudar as espécies para entender a população. Tem que estudar a população para entender a comunidade. E o Howard Odum era top-down. Então tem que começar no ecossistema para entender. Então um descia e outro subia, e eles meio que se desentenderam nisso aí, a ponto de nem se conversar muito. E eu comecei a fazer uma tentativa de ligação entre os dois. É difícil a gente conseguir livros do Howard Washington Odum. A maior parte dos livros são já não existe, tem que se comprar em sebos ou em livrarias que procuram livros, e é uma leitura bem interessante para quem gosta da parte social e defesa ali no sul dos Estados Unidos, que eu morei a minha vida inteira no sul, né? Eu passei 3 anos na Louisiana e 4 anos na Geórgia, sei muito bem como é que eram as questões raciais e tudo. Pode passar o próximo, por favor. De início, o professor Howard Odum falava em inter-science generalization. Quando eu comecei a estudar com John Day,
ele me perguntou quais são os livros, e aí eu disse, eu li o livro de ecologia tal, 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 que eu dava aula lá em Rio Grande, tal, tal, tal. Ele disse, isso aí não. Pega aqui, ó, Teoria de Sistemas, Bertalanff. Pega aqui Teoria de Sistemas, e eu fui tomando um chá de Teoria de Sistemas. E foi muito interessante, porque quando eu comecei a conversar com o professor Howard Odum, realmente isso aqui são duas palavras que no início das publicações dele ele usava. Mais adiante ele começou a falar em sistemas. Tanto que essa International Society for System Science mais adiante eclodiu. E eu fui sócio muitos anos da Sociedade dos Sistemas, Ciências e Sistemas, que eu digo para vocês, eram os congressos mais interessantes que eu já vi, as reuniões, porque tu sentava numa sala, vinha alguém e falava de sistemas econômicos, depois vinha alguém e falava de sistemas eletrônicos, depois vinha alguém e falava de sistemas ecológicos, aí vinha falar, e tu via que existe realmente um funcionamento sistêmico, e exatamente por cima disso aí, eu comecei a oferecer disciplinas na FURG. Nos meus 35 anos, eu sou aposentado, né? Nos meus 35 anos de professor na FURG, eu ofereci 19 disciplinas. 3 delas eram sobre sistemas. E eu custei, porque eu pedia como pré-requisito, por exemplo, para gestão ambiental, que na época o nome da minha disciplina era ADECO, Administração de Ecossistemas Marinhos, que nem tinha nome de gerenciamento ou coisa assim, né? E aí eles aceitavam e eu dizia, não, mas o pré-requisito tem que ser teoria de sistemas. Então eu lecionei muitos anos para economia, administração, para biologia, para oceanologia, para geografia, eu lecionei teoria de sistemas. E tem uma parte da minha biblioteca imensa sobre teoria de sistemas, que hoje em dia está voltando de novo, apesar do desvio. Se usa palavras misturadas, né, de sistemas. E essa sociedade, ela teve um papel muito importante. Se não me falha a memória, e aqui eu tenho uma dúvida, me parece que o professor Howard Odum chegou a ser presidente por um período dessa sociedade de sistemas. E quem quer ler e entender a questão, como é que algumas ideias vieram, é obrigatório a leitura de ciência de sistemas, apesar dos pesares, que é difícil também em certas ocasiões. Pode passar o próximo. Mais ou menos o que eu estou fazendo hoje, eu fiz num trabalho da Ecological Modeling, que foi a visão do professor Howard Odum, quando ele esteve aqui em Porto Alegre. Poucas pessoas souberam que ele deu uma palestra na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, num convite sobre questões energéticas. Muita gente falou, entre eles o professor Howard Odum. Em 77, eu estava no meio do meu mestrado, então eu não tive chance de vir aqui. É uma publicação difícil de se conseguir, porque você sabe, a Assembleia Legislativa faz meia dúzia de publicações, de cópias, né? É só para os deputados e o que sobra. Então, mas se acha ainda em sebos. É essa aqui, ó. Essa é a capa da publicação que tem. O professor Odum deu um susto na turma, porque a turma aqui devia estar uns 30 anos atrasado, e o professor Odum entrou rachando com dados do Brasil, de produtividade, de perdas, e o trabalho é muito bacana. Pode baixar aqui, pode passar a próxima. Aqui está a idade, por aí vocês veem como o professor Odum estava moço quando esteve aqui em Porto Alegre. O professor Odum teve várias vezes no Brasil, né? Mas em Porto Alegre uma vez só. Poderia voltar lá para aquele que dizia, pode voltar mais uma, aqui, parar aqui. Nessa questão da visão sistêmica, eu gostaria de dizer 3 coisas muito importantes. A primeira é a dificuldade da época. Já o natural conseguir publicações de energia era uma dificuldade, porque tinha pouquíssima coisa, inclusive os livros vinham com isso aqui, né? Que era para a gente fazer desenho à mão dos sistemas, né?
Então, tinha que, né, fonte, tem tudo aqui. Então, isso aqui, eu peguei umas 3 ou 4, porque eu tinha um desenhista que trabalhava com nanquim, e eu dava isso aqui para ele, e era um rolo para fazer ele desenhar os modelos do tamanho certo. Então, vocês imaginam, a gente fazia os modelos nas publicações, e saía torto, às vezes, tudo, com essa plate. Então, aqui tem todos os símbolos, e isso aqui eles fizeram e terminou rapidamente, né? Eu consegui 3, sendo que um ficou com o meu desenhista, que tinha que pagar, e muito bem pago, porque ninguém mais desenhava com nanquim, então tinha que fazer os desenhos dos modelos, tudo em nanquim. Hoje o sujeito senta num programa, baixa ali, e depois entrou, já numa época lá, o Stella e outros, que tu já conectava assim e já fazia conta, né? Então, no início era muito difícil, e conseguir as publicações era mais difícil ainda. Então, conseguir livros, eu já estava de volta aqui no Brasil, era muito difícil. Isso nos levou a pensar como se conseguiria esses livros. Numa ida aos Estados Unidos, eu abri uma conta só para comprar livros, que era uma dificuldade comprar livros naquela época. Não tinha Amazon, não tinha nada, não tinha Pix, não tinha nada, né? Então, eu entrava numa editora, pedia o livro e mandava do Brasil, num envelope, um cheque de R$ 80, $80. E aí eles descontavam lá, e até o livro vir era 3, 4 meses para se conseguir livros. Então, era uma dificuldade. A segunda coisa, o Brasil carece de dados. Isso a gente sabe muito, né? Então, para a gente fazer cálculos de energia, dados solares eu consegui. Dados de chuva já era mais uma dificuldade. Aí eu tinha que saber o tamanho do pingo da chuva para fazer o cálculo de impacto, quando eu estudei o Rio Grande do Sul aqui. E aí eu telefonei para o meu pai e disse, olha, tu vai lá no 18º, que é de meteorologia melhor que tem aqui em Porto Alegre, e pede o tamanho do pingo da chuva. Aí meu pai chegou lá e pediu, os caras olharam, o que o senhor quer? Tamanho de pingo? O senhor deve estar brincando, né? Aí eu falei para o professor lá, professor, não tem. Aí ele olhou para mim, então tu vai lá e coleta. Como é que coleta? Aí me ensinou como é que coleta pingo de chuva. Então eu voltei aqui para coletar pingos de chuva, para poder fazer o cálculo de toda a transformidade. E assim foi no solo, foi um parto. No solo, a Universidade da Geórgia tinha um departamento de hidrologia top, assim, ó, muito bom. E eu consegui com o professor Nutter um modelo de tal maneira que tu colocava assim, um composto que caiu no solo tal. E ele te dizia lá adiante, na saída do Mississippi, de qualquer rio, no Rio Amazonas, como é que ele estava degradado e em quantas quantidades. Era um modelo assim que era uma loucura. Eu fiquei 2 meses trabalhando, procurando dados, e colocamos no PC. Demorou 2 dias botando dado para fora. Aí aqueles números tudo a gente leu junto, e ele disse assim para mim, Filomena, tens mais 2 anos no teu doutorado? Ele disse, está brincando, se eu não voltar agora em agosto, eu perco tudo. Não, tu vai demorar mais uns 2 anos para botar todo esse solo com que tu queres da transformidade, conforme o solo, conforme a substância. Então, isso era um parto na época por falta de dados. E hoje eu sei que os alunos continuam tendo falta de dados, porque é um país que não tem tradição de conseguir dados constantes, independente do governo que entre, independente da situação econômica, como na Louisiana tinha. E eu sempre cito para os meus alunos, né, quando eu dava aula, na Inglaterra tu consegue dados de pesca do tempo do Charles Darwin. E até hoje eles tiram dados de pesca que são confiáveis, inclusive. Então nós temos. Então eu sofria disso, de conseguir dados confiáveis. Tinha aquilo assim de meteorologia, vem janeiro, fevereiro, março, aí pula, abril, maio, começa em junho de novo, e aí põe estatística em cima para ver como é que era um parto. E se tu quer ter a visão sistêmica, tá? Quanto mais dados, melhor é até um certo ponto. Depois pode ser que esteja usando. Eu não posso deixar de falar, e eu não quis colocar naqueles nomes ali que era a fonte de energia, o Howard Thomas, o Hutchison, uma pessoa que me ajudou muito e ajudou muito a teoria aí.
Eu quase botei o nome aqui, mas eu não coloquei porque não sei. Dr. Dave Scienceman. O Dr. Dave Scienceman apareceu lá, do estilo dele, australiano, de chapéu de australiano, e disse para o Odum, assim, o Howard Odum, eu queria ajudar aqui, queria fazer parte. Aí o Howard Odum disse, tá, o que tu é? Não, eu sou doutorado em ciências nucleares, coisa e tal, faço cálculo de centrais nucleares, coisa e tal. Ah, tá, então tá. Como é que tu te mantém? Aí, não se preocupa, eu fico aqui, não precisa me ajudar. Como eu cheguei, e aqui vai uma crítica leve, e era estrangeiro, não era norte-americano, me puseram numa sala junto com um cara que não era norte-americano, era australiano. Então eu dividi a sala com o professor Dr. Scienceman. E aí nós também tivemos uma amizade muito grande, porque se o John Day era fora da curva, o Scienceman era 2 vezes mais fora da curva. Né? Me ajudou muito. E a uma certa altura o Howard Odum me disse, o Dave Scienceman, ele me incomoda com os cálculos dele. E eu disse, professor, é melhor alguém procurar se tem erros aqui, ou até achar erros, do que o senhor estar numa palestra e alguém levantar a mão e dizer, olha, o cálculo lá não está bem certo. E o Dave Simons fazia isso. Ele corrigia. Eu tenho pilhas de folha escritas a lápis do Scienceman, me mostrando que na página tal tinha um erro assim, e ele entregava para o Odum, e o Odum ficava bravo e às vezes corrigia. Então eu vivi no meio desses dois também. O Scienceman tinha assim uma paciência de Jó, aguentava muito. Uma única vez eu vi ele perder a calma, porque o professor Howard pediu para a gente contactar a turma dos engenheiros nucleares ali da Universidade da Flórida, que não queriam conversar com o Odum, e o Odum queria uns estudantes de engenharia nuclear. Então nós fomos lá, a gente tomava café de manhã com eles, até um dia que um cara brabo disse assim, ô Dave Scienceman, onde que tu amarra teu canguru? Olha, o Davis perdeu a linha. Quase que nós botamos fora 3 meses de conversar com os engenheiros. Então, isso aí fazia com que o professor Odum recebia mais daquela equipe imensa que tinha lá na Universidade da Flórida, mas eu estou tendo a visão dos satélites, né, do professor Dave Science, que ajudava muito, e muita coisa, como a palavra transformidade e energia, quem trouxe foi o professor Dave Scienceman. Obviamente, o sobrenome dele não era Scienceman. Ele tinha um outro sobrenome que uma vez eu peguei o passaporte dele escondido e vi como é que era o nome dele. E ele trocou na Inglaterra, porque na Inglaterra tu pagava 30 libras e tu mudava de sobrenome. E ele queria dizer que era um homem da ciência, e a única palavra que existia era scientist, ou scientist man. E ele botou science man. Aí ficou esse sobrenome. E é uma figura que eu perdi ele um pouquinho em contato, para dizer a verdade, eu não sei se ele está vivo, porque ele desaparecia assim, tchum, e voltava, né? Voltava e ia. Mas ajudou muito, então aqui merece. Na questão da teoria em si, o professor Howard imitou o professor Eudino Odum. Ele começou a distribuir tarefas que uma pessoa sozinha não consegue levar, principalmente se tu queres ampliar isso do jeito que o professor Howard sonhava, no mundo inteiro as pessoas conhecerem o que é energia, o que é transformidade, o interesse que desponta, por que os cálculos, e sempre que tem uma novidade, ela pode ter uma contraforça muito grande. E eu senti isso na teoria, na energia, e vi várias vezes essa questão. Eu fui uma vez num congresso na Itália e estava lá o secretário de Departamento de Energia dos Estados Unidos. E eu quis falar com ele, tinha seguranças na volta, não deixava. Eu disse, não, eu queria ter uma pergunta, eu sou estudante da Universidade da Geórgia. Aí ele disse, tu é da Geórgia? Da onde? De Athens. Eu também sou, deixa eu falar. Aí fui falar com ele e eu perguntei, a certa altura, por que o professor Howard não recebe
mais financiamento para as pesquisas dele. Aí o cara pensou e disse assim, é que ele não gosta de preencher formulários. E o professor Howard Dunn já tinha me dito que ele era uma dos nomes os 10 nomes da lista negra dos Estados Unidos para não ganhar dinheiro. E o cara inventou essa, né? Aí quando eu voltei, eu disse, professor Howard Dunn, o senhor nem sabe, eu tive lá na Itália no Congresso de Energia e eu perguntei para o seu secretário de Energia por que não dá dinheiro para o senhor, e ele disse que o senhor não gosta de preencher formulários. Ele olhou para mim e disse assim, é meia verdade, meia mentira. Ou seja, ele realmente não gostava de preencher, porque era muita papelada, né? E outra vez eu vi no Banco Mundial, ele foi fazer uma palestra e tinha um complô de economistas contra a teoria dele. Então nós estamos falando assim de um auditório imenso em Washington, cheio de economistas. E entrou o professor, eu vi que ele estava levemente nervoso, eu estava na primeira fila, ele sentou ali, eu vi que estava caindo papel e aquele colarinho meio torto, assim. Ele subiu no palco, abriu a bolsa que ele tinha, tirou um frasco e botou em cima e disse assim, independente do que vocês pensam ou digam, essa quantidade de gasolina leva um móvel de X a Y, independente do preço, do não sei o que e não sei o que. E começou a falar, deu a palestra. Agora vamos abrir para perguntas. Nenhuma pergunta. O Banco Mundial cheio de economistas, ninguém teve coragem de fazer uma pergunta, porque os dados a visão que ele tinha de economia, e por isso eu botei o nome aqui de economia, mas não vou entrar no detalhe, porque seria uma palestra de 1h30, 2, de todos os pontos que ele pegou na economia e mostrou o que tem que não está dando certo. O professor Odum sempre falou de coisas da economia que eram tortas. E ali à noite fomos jantar, uma outra pessoa que era do grupo também, que me foge o nome, e a gente festejou que ninguém fez pergunta e que o professor Odum tinha deixado os economistas do Banco Mundial em silêncio depois da palestra dele. E assim vai. Eu estou falando isso para vocês porque tudo isso aí me ajudou. Tudo isso aí me abriu perspectivas. E hoje em dia eu faço um esforço muito grande nos trabalhos que eu faço de ativismo. Eu faço trabalho de ativismo depois que eu me aposentei. Eu faço laudos para defender baleia, tudo. E eu sempre que posso entra a questão de energia para calcular. E é uma complicação, porque aí tranca. A turma quer entender, o juiz também não entende, aí tem que explicar, mas até hoje eu tenho o que eu considero uma biblioteca quase completa. Eu ganhei um presente muito bom do professor Eudino Odum, quando eu me formei, fui me despedir dele. O professor Eudino Odum me deu uma chavezinha e disse assim, tu entra nessa sala, tem todas as publicações que eu fiz. Na época era 325 publicações. Tu pegas o que tu quiser. Eu peguei as 325, uma cópia de cada um, então eu tenho até uma certa idade aí, eu tenho todas as publicações do professor Eudino Odum e do professor Howard Odum e assemelhados, todos eles que eu brinco de assemelhados, que entram, inclusive o Ortega, que está me olhando ali, eles também produzem muito e eu tento ter isso aí hoje em dia para ajudar nos meus laudos, porque é uma visão diferenciada e, infelizmente, o professor Odum faleceu cedo. Eu falei para ele várias vezes. Eu tinha um contato muito próximo. De vez em quando eu passava um tempo na casa dele. Na casa dele tinha uma ala assim para professor visitantes. Eu fiquei muito tempo lá e vi que ele trabalhava demais. De quarta para quinta, ele e a Elizabeth, eles viravam de quarta para quinta, não dormiam. Eu vi os dois trabalhando e depois ele dava aula, que eu aprendi muito com isso, ele dava aula para graduação também. O Brasil tem mania, né? Professores assim, só quer dar aula para pós-graduação. Eu sempre, nunca deixei de dar aula na graduação, mas aí eu vi, pô, o professor Howard Odum dá aula para graduação. E eu ficava com pena dos alunos de graduação. Todas as vezes que eu chegava, ninguém eles viu, eu perguntava para Johnny, onde está o professor Odum? Está dando aula na prédio tal, sala tal. E eu entrava, pum, e sentava lá e eu ficava com pena, porque ele largava assim 3, 4 capítulos, despejava. O professor Odum, quando começa a falar, ele começa a despejar números assim, ó.
e ficava com pena dos alunos de engenharia, porque era uma batida, né? Nunca fiz uma disciplina com ele, porque a todas as disciplinas eu fazia na Universidade da Geórgia. E o professor Howard Odum faleceu. Eu recebi a notícia, depois fui no velório, e incrivelmente, se não me falha a memória, um mês depois eu recebo no meu e-mail a morte do professor Eudino Odum. Eu disse, não, tem coisa errada. Isso aí é do Howard Odum que bateram errado. E um mês depois, ou coisa assim, bem próximo, o professor Eudino Odum morre também. E colegas que eu tenho dizem que ele ficou assim tão chateado da morte do Howard Odum, que escondido ele começou a parar de tomar os remédios que ele tomava. Ele perdeu o gosto pela vida, né? Então, num ano, nós perdemos dois grandes ecologistas. Na minha cabeça, os dois maiores. Eu vi o professor Eudino Odum convidar o Ramon Margalef para dar palestra lá na Universidade da Geórgia, e no início da palestra, 5 minutos, um ficou falando para o outro, tu é o maior ecologista, e o Margalef, não, tu é o maior ecologista, porque é o teu pai da ecologia, eu leio teus livros, aí o Odum dizia, não, mas eu também li os teus livros para fazer a minha teoria, e os dois caras, nós começamos todo mundo a rir, que era ali um dizendo para o outro. E é incrível que eu tive que botar no jornal aqui da cidade de Porto Alegre uma pequena nota sobre o falecimento, numa época em que a página inteira da Zero Hora saiu sobre que uma menina da banda Tchan tinha estragado o joelho, quebrado o joelho, coisa e tal. Então, a página inteira sobre essa grande notícia da cantora principal do grupo Tchan tinha estourado o joelho, e uma notinha de 20 linhas assim no cantinho da morte do maior ecologista, um dos dois maiores ecologistas que a gente já teve, né? Essa questão só para mim terminar, não me passar muito, eu já me passei, é uma época que, se eu juntar a oceanologia, o professor Herman Daly, que me levou para John Day, e o John Day que me levou para a Geórgia, Eudino Odum, que não foi meu orientador. Meu orientador na Geórgia foi o professor Wigger, que era um dos caras que mais faziam modelos. Modelagem, o Wigger era excepcional. Ele tinha 3 coisas que quem faz modelo tem que ter. É bom de matemática, bom de biologia e bom de mexer em computador. Hardware, essa coisa assim. O Wigger era... E me aceitou trabalhar na Lagoa dos Patos, e ainda com a ajuda do Eudino Odum, que fez parte da minha banca, e o Howard Odum, que não fez parte da minha banca, mas como outras pessoas me ajudaram muito ali. Por fim, eu queria dizer que meio que não consegui mais participar das reuniões. Faço força para ir, mas não consigo, porque eu tenho muita coisa aqui. De aposentado, eu desenhei um outro tipo de vida, inclusive. Eu fui músico a minha vida inteira, eu não sei tocar mais nada, então eu quero voltar para a música. A gente tem questões familiares, netos e tudo, mas eu continuo buscando publicações de energia. Estou até sabendo que em fevereiro sai um novo livro, e fico até hoje meio emocionado disso. E procurei o jeito que eu ia terminar essa minha parte antes que vocês façam perguntas. Pode passar o último slide. Tá aí. Muito obrigado. Espero que eu tenha dado uma visão mais humanística do professor Odum e o que envolve essa questão teórica, e fico aqui à vontade para responder alguma coisa que vocês entendam.